nós vamos agora, ouvintes, para a nossa meditação. Nós, a questão de uns 10, 15 dias atrás, falamos sobre o apóstolo Paulo, né? Quando ele fez aí, eu diria, uma autopsicanálise, né? Quando ele fez uma análise bem profunda de si mesmo. E ele chegou à conclusão que ele era uma pessoa que coisas que ele queria fazer não fazia e tal, né? Hoje nós vamos falar quase o mesmo tema, mas nós vamos novamente dizer que o apóstolo Paulo recomenda o autoexame, né? E, a bem da verdade, nós vamos, dentro do mesmo tema, falar sobre coisas importantes para o nosso crescimento espiritual, para o nosso contato maior com Deus, através de verificarmos realmente quem somos nós. Porque, na verdade, Deus é Deus. Deus sempre foi Deus, sempre será Deus. A gente sabe quem é Deus, como é Deus. Às vezes a gente não tem o contato com Ele como deveríamos ter, porque a gente não tem, de repente, um contato com a gente mesmo, como nós deveríamos ter também. Examine-se para ver se você está bem na fé. Prove-se a si mesmo. Essa é uma palavra boa de se ouvir, né? Porque nós vivemos num mundo em que existe aquela coisa da cultura da aparência. E até me lembro que na penúltima ceia que realizei no sábado à noite, eu dizia aos irmãos, às vezes a gente se cansa de ver pessoas que julgam a gente sem nem mesmo conhecer a gente. Pessoas que nem conhecem a gente, olha e já tira suas próprias conclusões, né? Porque as pessoas têm essa coisa de não só elas camuflarem a si mesmas, como também pela aparência das pessoas e pelas características das pessoas, infelizmente as pessoas às vezes são rotuladas. Nós temos o costume de parecer aquilo que não somos. Nós retocamos a nossa imagem, nosso currículo, somos maquiados, né? E até mesmo agora nas fotos, né? A gente agora tem o Photoshop. A gente vai fazer uma foto hoje, a gente pode ficar até mais bonitão assim, né? Eu não preciso, porque eu já sou bonito mesmo, né? Mas, tipo, quem se acha feio, pode até ficar mais bonito, fazer dali uma retocada. Temos ferramentas capazes de criar essa falsa realidade. O real se torna cada vez mais insuportável. Fazemos de tudo para maquiar a velhice, mudando inclusive o nome. Antigamente uma pessoa tá velha, agora o rapaz da terceira idade. Não, mas é politicamente correto, não é politicamente maquiado. A alegria deixou de ser um estado da alma e tornou-se um produto que adquire-se nas prateleiras das farmácias, consultórios, clínicas especializadas e coisas assim. Nossa fé também sofre as consequências dessa cultura. Não faz muito tempo, né? A gente verificava a carta de Laodiceia no livro de Apocalipse. E ali verificando, a gente percebe que é uma igreja muito parecida com a igreja dos nossos dias hoje. Quando eu digo igreja, é evidente que eu digo as que estão envolvidas no processo. Não estou dizendo que todas são e nem que todas não são, né? A gente percebe que, ao contrário de outras igrejas do Apocalipse, a igreja de Laodiceia não tinha nenhum problema com as perseguições, nem com os falsos profetas. O problema da igreja de Laodiceia era ela mesma. Foi feito um diagnóstico, né? O diagnóstico que recebe é que ela mesma quem dá é o seguinte: eu estou rico e abastado. A própria igreja fazendo uma análise ali, né? Ou, né, o Senhor Jesus falando, olha, você diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Assim era a igreja de Laodiceia. Não é necessário comentar sobre tal cidade e a sua riqueza, né? Mas vamos falar a relação entre a riqueza e a autossuficiência. Também não vamos pretender aqui limitar o conceito de riqueza a algum padrão econômico, mas a um estado em que não criamos espaço para a dependência. Nossas igrejas são assim. Somos ricos de gente brilhante, talentosa, de ideias, de conhecimento, recursos, tecnologias. Hoje nós temos músicos competentes em qualquer congregação. Antigamente eram os famosos tocadorzinhos, não é? Agora não, professores bem preparados, todo mundo tem curso aqui, curso ali, é doutor, não sei o que lá, pós-graduação, mestre, recursos na multimídia. Até as escolas infantis agora, Débora está fazendo a escola infantil, tem lá agora, é a multimídia, então vai se tornando uma coisa, né, bem desenvolvida. Nós temos acesso a modernas técnicas, dinâmicas que incrementam nossos relacionamentos, espírito de equipe, coisas assim. Somos abastados. E se precisarmos de alguma coisa, será apenas de um upgrade. Não é? É claro que não há nenhum problema em ter pessoas talentosas e competentes na igreja. É claro que não há nenhum problema em nós nos utilizarmos dos recursos tecnológicos que temos à nossa disposição. O problema está em não precisar de coisa alguma. O problema está em se tornar uma Laodiceia. Em outras palavras, o problema está em parecer que somos o que não somos. Laodiceia parecia rica. Jesus falou, mas você é pobre, miserável e nu. Parecia conhecer tudo, Jesus, mas é cega.
Parecia estar bem vestida, o Senhor falou, mas está nu, ou está nua. Parecia adorar, mas Cristo permanecia do lado de fora, parecia que era, mas não era. Isso que a riqueza tecnológica, científica, intelectual, me perdoem, até a teológica acaba criando. Eu sempre fui contra, a Débora sabe disso, a igreja sabe disso, que eu falo disso abertamente no púlpito, falo no microfone. Eu sempre fui contra e vou ser sempre contra qualquer tipo de processo de independência ou de autossuficiência dentro da igreja, seja a igreja como um todo ou sejam grupos independentes dentro da igreja. Eu sempre fui contra, sempre serei, porque esses grupos sempre serão um problema para a igreja. As igrejas que assim pensam sempre serão um problema para o Senhor, para o cristianismo verdadeiro. Parece ser, mas não é. Porque as pessoas se julgam autossuficientes. Nossas igrejas pensam que a boa música é sinônimo de boa adoração. Que ter uma boa doutrina, de repente, ou uma boa pregação significa ter uma boa espiritualidade. E que por terem bons programas, projetos, tem uma missão. Porém, uma coisa não necessariamente implica na outra. Por causa da sua riqueza e autossuficiência, Laodiceia tornou-se uma igreja morna. A mornidão é um estado de pessoas ou comunidades que não desejam nada, não sentem a ausência de nada, não buscam nada, não lutam por nada, sentem-se confortáveis e acomodadas. O problema é que acreditam que já possuem tudo, que já fizeram tudo, que estão acima de tudo e de todos, que estão acima do bem e do mal. É possível encontrar igrejas assim, e nessas igrejas muita gente animada, cantando, pulando, participando de projetos, programas. No entanto, o que há de real em tudo isso? Laodiceia simboliza a igreja moderna e abastada, sem consciência do que lhe falta, sem desejo. Uma igreja que está na zona de conforto, uma igreja que está no estado de mornidão. Uma igreja que tem tudo, mas não tem nada. E nesse autoexame que Paulo propõe, eu quero concluir que nos falta uma identidade primária. Aquela que nos é dada pelo Senhor, fruto da união com Cristo, da comunhão, da relação de amor e dependência, sem a qual tudo mais é apenas ilusão, a aparência de algo que não existe. Pense bem a respeito, pense nisso. Esse tema é um tema gostoso, é a segunda vez que falamos desse tema nos últimos 15 dias, porque é um tema gostoso, porque é um tema que ele é abrangente, fala comigo, fala contigo, fala com as igrejas de uma forma geral, fala com a igreja localizada e fala com as pessoas que formam grupos dentro da igreja. Então é muito importante esse tema, Débora, e você sabe que eu sou contra mesmo essa independização. Espero que o ouvinte esteja entendendo do grupo independente dentro da igreja, né? Por exemplo, temos ali um grupo de visitas dos presídios, e aquele grupo ele se torna independente da liderança da igreja, ou seja, eles formam... Mas porque se acha autossuficiente, porque acha que já alcançou um patamar que está acima de qualquer tipo de ordenança ou de orientação. O que eles fazem esses porque grupos? Se acha, esse é o português claro. Esses grupos eles não comunicam que estão visitando, não tem aquela comunicação, a interação com a liderança da igreja, eles são donos de si mesmos. Então, é isso que eu posso estar dizendo, os grupos independentes. Eu estou falando, é claro, não só dos grupos, eu estou falando de igrejas independentes, eu estou falando de ministérios independentes, eu estou falando de pessoas que dentro se de um sentem, outro ministério. Ministérios inteiros, pessoas que se acham acima de tudo e de todos. É aquilo que Jesus falou lá, Laodiceia. Você diz que é rica, você diz que não tem falta de nada, mas você é pobre, você é nu, você é cega, você não enxerga, você só acha que é. Né? Porque as pessoas, na verdade, adquirem conhecimento, recursos, tecnologias, se tornam até muito competentes, eu diria, se tornam até bem preparadas, que têm acesso a todo tipo eu diria, de técnicas terapêuticas, desenvolvimento humano, dinâmica e tal, e acabam levando isso a um patamar de achar que não precisam mais de Cristo, fazem tudo sozinhas. O que elas fazem? Começam a negligenciar coisas espirituais, começam a negligenciar dons espirituais, começam a negligenciar orações, começam a negligenciar humildade, começam a negligenciar coisas primárias para uma igreja. E aí nós estamos falando, isso mata qualquer igreja. Só que as pessoas não percebem, sabe por quê? Porque parece que é, mas não é. É verdade. Não é verdade? Então, ouvinte, é para pensar. É claro que a palavra não é só para você, a palavra é para todo mundo. De repente, nós com a nossa banda, nós com a Débora cantando, eu pregando, de repente eu já me achei, né? Eu me acho, eu prego muito bem. A Débora canta muito bem, nós temos uma senhora banda. A gente passa de repente a achar que nós não dependemos mais de nada, que somos abastados, somos melhores, somos acima da média. E isso até desenvolve um certo sentimento de orgulho que é pecaminoso, aliás, é diabólico, na verdade. É só para pensar, viu, ouvinte? É pra gente pensar.